Shalom, shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, apóstolo Elielso mais uma vez, passando aqui para mais uma leitura, da palavra do Eterno que se encontra em Gênesis capítulo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam num prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Versículo 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não há em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em todas a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas, do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Versículo 25. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou-me a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só.
As 7 vacas feias, avistas e magras, que subiam depois dela, são 7 anos e 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. E estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o seu mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Versículo 50. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, a sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, que disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começavam a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei.
Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Louvado seja Deus por esta palavra. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue a abençoar sua igreja, o seu povo, em todas as nações, assim como foi na vida de José. Que o nosso Deus venha abençoar tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos. Abençoado seja assim como foi com José. Nós podemos, em nome de Jesus, contemplar, meu Senhor e Deus, das bênçãos do Senhor derramadas sobre a vida de José, que tornou-se governador daquela cidade, daquela nação, do Egito, para que pudesse assim, com inteligência e sabedoria, abençoar aquele povo, Pai, naqueles tempos. Não será diferente em nossas vidas. Assim te louvamos, agradecido por tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom e até o próximo.